Boa tarde, primeiramente, boa tarde. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, a nossa oficina. Meu nome é Patrícia, eu faço parte aqui da equipe do Plan Sanear. O Plan Sanear tem uma equipe multidisciplinar com várias áreas. Eu sou formada em Engenharia Agrícola e Ambiental, também está aqui presente nosso engenheiro sanitarista Luiz. Vamos conduzir a reunião com vocês. Aqui é só um roteiro de como vai ser nossa oficina. Então, nós temos a abertura inicial, a apresentação dos slides, temos um arquivo Word, que é apresentar o produto C, o que seria o produto C. Vamos apresentar o Rede Plansaneia, que é o nosso aplicativo de coleta de dados. Também no finalzinho, nós vamos fazer uma dinâmica com vocês, que é para fazer o levantamento de dados juntamente com comitês. A introdução dos eventos setoriais, vamos notificar vocês onde serão realizados os eventos setoriais. E, por fim, o encerramento, né? E quem somos nós? Quem é aqui Plan Sanear? Plan Sanear é um projeto de extensão que ele é executado pela Univasse, em parceria com o Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de Saneamento Básico. E ele foi instituído pelo termo de execução descentralizada 95.532 de 2023. Ele tem por objetivo auxiliar e dar apoio técnico na elaboração do plano de saneamento básico dos municípios com população menor de 50 mil habitantes. A nossa sede fica aqui em Petrolina, no centro da cidade, e justamente nosso objetivo é capacitar e promover esse apoio técnico junto às prefeituras na elaboração do PMSB, nos estados da Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Daí, qual a importância dos comitês nessa parte da elaboração? A participação de vocês é essencial. A missão não apenas de informar a população da execução desse plano, né, realizar o controle social. O que seria esse controle social? Sensibilizar e mobilizar a população para participar dessa elaboração. Escutar a população é essencial, porque como não conhecemos a cidade, é importante tanto os comitês quanto a população fazer o levantamento, realizar as queixas, quais são os gargalos, os problemas do saneamento do município. Vocês também têm a missão de analisar o plano, o PMSB, durante a elaboração e, por fim, realizar a deliberação, que é o que é a aprovação desse plano. Segundo a Lei 11.445 de 2007, que foi atualizada agora em 2020, o que seria o saneamento básico? O saneamento básico ele compreende 4 eixos: abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e o manejo de resíduos e limpeza urbana. Então, esses são os 4 eixos que compreendem o saneamento básico, né? E ele vai desde o início lá, no caso da água, desde o início da captação até a distribuição. O esgotamento sanitário da mesma forma, desde a coleta na residência até a sua destinação final. E assim vai para os demais eixos. Ele compreende todo o sistema, né? De serviço, infraestrutura, instalação operacional. E quais são os princípios que regem o saneamento básico? Segundo a Lei 11.405, são cerca de 11 princípios. Eu vou citar aqui alguns principais que estão relacionados justamente com nossas atividades, né? A universalização do acesso e efetiva prestação de serviços de saneamento básico, a integralidade desses serviços, a prestação dos serviços adequados à saúde pública e ao meio ambiente, né, a articulação do saneamento básico com outras políticas públicas, que seria a intersetorialidade, e o controle social, que é a participação efetiva da população na elaboração do PMSB. E o que seria essa intersetorialidade? Né, justamente a articulação das demais políticas com a política de saneamento público, ou com a política de saneamento básico. E são as diversas políticas que nós temos que ela deve trabalhar juntamente com o saneamento básico, são políticas de desenvolvimento urbano,
políticas de saúde pública, meio ambiente, de educação e de combate à pobreza. Todos eles devem trabalhar juntas com a política pública de saneamento básico. E quem exerce essa titularidade do serviço de saneamento básico? Elas podem ser exercidas pelos municípios, pelo Estado, em conjunto com os municípios, ou também por gestão associada. Todos esses três, eles podem apresentar a titularidade na prestação de serviços públicos de saneamento básico. E como é realizada a gestão? A gestão, da gestão do saneamento básico, ela compreende basicamente 4 braços, vamos assim dizer. O planejamento, a prestação de serviço público, a regulação e a fiscalização desse serviço. E todos esses eixos que eu acabei de citar, elas devem ter a participação da população. Desde 2014, existe uma lei, a participação social é obrigatória na gestão do saneamento básico. Então, vocês, como a município, como titular da prestação de serviço, ela vai executar justamente o quê? O planejamento, a regulação, a fiscalização e a prestação. E é claro que a prestação pode ser direta, que pode ser executada pelo município ou estado, ou indireta, que é pelo processo de licitação. E aí vai depender de cada município a execução da prestação de serviço. Então, o planejamento do PMSB, ele compreende as etapas de elaboração, que é a etapa que nós estamos agora. Aí tem sua aprovação, que vocês também vão fazer parte da aprovação desse plano, a execução, a avaliação e a revisão do plano. O PMSB ele tem uma série de diretrizes, o que são pontos que norteiam a elaboração do plano. Então, o plano é elaborado pelo titular, no caso vocês, que são o município. Ele é essencial à participação da população. E, é claro, deve ser integrado com as demais políticas. E o PMSB, ele tem um horizonte, o planejamento dele, na elaboração, ele tem um horizonte de 20 anos. Então, ele deve ser elaborado pensando no futuro, do que vai ser feito daqui a 20 anos. Quais são os objetivos que queremos alcançar daqui a 20 anos? Como o prestação de serviço deve estar daqui a 20 anos? E lembrando que, por lei, o PMSB ele deve ser revisado a cada 10 anos. E aí, a cada 10 anos faz a revisão, é verificado os pontos que devem ser melhorados, e assim fazer as alterações na política municipal de saneamento básico. E quais são as etapas que compreendem a elaboração do PMSB? Nós aqui trabalhamos com 8 etapas, né? O produto A, B, produto A até o G. O produto A, que foi o levantamento inicial dos dados dos municípios. O produto P foi a mobilização social, né, juntamente com os municípios, para iniciar essa etapa dessa etapa que estamos agora, que se chama o produto C, que é o quê? Que é o diagnóstico técnico participativo. E nessa etapa, nós vamos fazer o quê? O levantamento de dados junto ao município, da situação atual do saneamento básico, de todos os eixos, juntamente com a mobilização social, ou seja, escutar a população, as queixas da população, o que é que a população quer que melhore no serviço de saneamento básico. Então, como eu falei, né, em que etapas estamos? Estamos aqui na etapa do levantamento de dados técnicos e a percepção socioambiental comunitária de como está a situação do saneamento básico. Não, essa etapa também ela é realizada aqui pelo levantamento da situação dos 4 eixos de saneamento,
a caracterização socioeconômica do município e também a caracterização territorial do município. Aqui é só uma imagem de como do produto C, a capinha dele do nosso trabalho. Aqui é a apresentação do nosso aplicativo que utilizamos para fazer os levantamentos de dados, né? Então, como vocês podem ver, a rede Plansaneia. Nós temos aí a leitura territorial, o abastecimento de água, de esgotamento sanitário, a drenagem, a caracterização territorial do município, as políticas públicas que o município tem em relação a esses eixos. Pode passar, Luiz. A gente agora vai dar início à nossa dinâmica, que a gente quer escutar vocês, né, fazer um mapeamento do serviço de saneamento básico. Eu peço a participação de todos, que essa etapa é a mais importante aqui da oficina. O Luiz vai dar continuidade. Então, pessoal, dando continuidade aqui, né, uma das formas da gente levantar dados a respeito do município de Andaraí é através da dinâmica com os comitês, né, que é a dinâmica que a gente vai fazer agora. A gente, basicamente, nessa dinâmica, a gente vai preencher 2 quadros, né, que a gente chama de quadro 14 e 15. O quadro 14 são informações referentes... Passa aí, por favor, Patrícia. São informações referentes à organização dos serviços, né, de saneamento que é prestado aí. E o quadro 15 é o quadro onde a gente fala sobre o grau de conformidade legal, né? Que é esse quadro que vocês estão vendo aí na apresentação. Então, existem diferentes formas da gente buscar e da gente captar informações para o nosso produto C, né? Então, nós temos o aplicativo Rede Plansaneia, nós temos a dinâmica com os comitês e nós temos ainda os eventos setoriais. Acredito que os convites, né, dos eventos setoriais para Andaraí ainda não estão prontos, mas assim que estiver pronto, o pessoal da mobilização vai mandar no grupo. E os eventos setoriais são os eventos que a gente realiza para ouvir a população, né? A gente divide o município de vocês em setores e esses setores ficam em locais estratégicos julgados por vocês e pelo pessoal da mobilização aqui do Plano Sanear, que tem como objetivo principal ouvir toda a comunidade e suas contribuições quanto os principais problemas enfrentados com o saneamento. Dentro do evento setorial, a gente aplica o que a gente chama de DRP, né, que é um diagnóstico rápido participativo. Um diagnóstico rápido porque é através de um aplicativo, é coisa bem rápida, as pessoas preenchem, e é bem simples de se entender, e participativo porque, como eu falei, são as pessoas que respondem, tá? Dentro dos eventos setoriais também, a gente realiza a dinâmica do jogo, né? Onde são feitas algumas perguntas relacionadas ao setor, aos eixos. Como vocês podem ver aí, é um jogo de tabuleiro. E aí esse jogo ele é dividido em abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais, certo? Aí agora eu vou só abrir aqui o quadro 14 e 15 para a gente dar início, tá? Tá na outra. Clica aí na setinha. Aqui, ó.
Permite aí autorizar a... Você tem que puxar o mouse para a esquerda lá na tela. Oi? Pessoal, aí no quadro 14 eu vou fazer algumas perguntas e aí vocês respondem de acordo com a realidade de vocês aí, tá? Amplia aqui, Patrícia, por favor. Isso. Existe política municipal em forma de lei por abastecimento de água? Existe alguma lei específica falando sobre abastecimento de água aí no município? Nós temos um plano de saneamento que foi publicado no Diário Oficial, né, foi sancionado por lei, e ele disserta sobre abastecimento de água e esgotamento sanitário. Certo, perfeito. Um plano setorial, no caso. É um plano setorial. Você sabe informar o número da lei? Eu posso buscar aqui. Pronto, eu estou sem meu perfeito. computador, mas vou tentar. Eu vou providenciar aqui e já passo. Pronto, perfeito. Aí a gente vai passando para os outros itens enquanto vocês vão buscando essa informação, pode ser? Ok, pode ser. Para esgotamento sanitário, existe alguma lei específica? Pronto, seria esse mesmo plano setorial, seria abastecimento de água e esgotamento sanitário. Para manejo de águas pluviais, existe? Não. Não. Para manejo de resíduos sólidos, existe? Pronto, para manejo de resíduos sólidos, existe uma legislação específica que está fora do plano setorial de saneamento básico. Pronto. Aí, vocês sabem? A lei municipal? Vou buscar. No caso não existe, em relação à legislação de drenagem de águas pluviais, não existe uma lei específica sobre drenagem, porém, existe uma lei, um decreto, na verdade, relacionado à proteção do calçamento do centro histórico da cidade. Certo. Então, né, como ele disciplina a questão de arruamento, então ele interfere diretamente na questão Da drenagem. Da drenagem, isso. A do Plano Municipal de Saneamento Básico, de abastecimento, que compreende, né, o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, é a Lei 250 de 2021. 250 de 2021, né? Isso. Aí qual é a outra, Luiz? Resíduos sólidos? É a lei, a de resíduos sólidos é a Lei 135 de 2014. Regulamenta a gestão de resíduos sólidos do município. Pronto, perfeito. Posso passar para o próximo item? Sim. Pronto. O próximo item pergunta: existe plano para os 4 componentes? Existe um plano para abastecimento de água, né? Que está previsto para esgotamento, a mesma coisa. Isso. Manejo de águas pluviais? Não. Não. Resíduo, existe um plano de gerenciamento de resíduos? Olha, de resíduos sólidos a gente tem um plano, porém ele não foi sancionado por lei e nem via decreto. Então ele é um plano de gaveta, mas existe um planejamento. Luiz, acho que ele foi realizado, Luiz. A primeira versão dele, ele passou por... tem um decreto fazendo essa... Inclusive, teve algum evento na Câmara também para fazer essa aprovação. Eu desconheço o Dário. Dário, ele é um técnico que atuou há uns anos atrás aqui no município, então tem algumas coisas que ele pode saber que eu não tenho conhecimento, mas eu vou buscar esse decreto. Pronto, tranquilo.
Para eu já dar uma busca aqui, seria sobre o que, Heloíse? O decreto sobre... Sobre um plano integrado de gerenciamento de resíduos sólidos do município. Isso, Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Mas, no caso, não existe um plano geral que contemple os 4 eixos, não, né? Não, Não, São planos específicos, não é isso? isso. exato. Manejo tem algum plano específico? Não, né? Não, Fluviais, desculpa. não. Não. Quem presta o serviço de abastecimento de água aí na cidade de Andaraí? É a Embasa. Em base. A Embasa é o município também. Em Igatu é municipal. Eu não Não chega entendi. a ser estruturado. Não chega a ser estruturado como SAAI, mas o distrito de Igatu, por exemplo, ele é abastecido pelo próprio município, não é gerido pela Embasa. Então, a Embasa ela gere o quê? Sede e A quais? sede e Só o sede? distrito de Ubiraitá. Distrito De Ubiraitá. Ubiraitá. Nova Vista e Nova Vista também acho que é Andaraí, não é isso, Luiz? Nova Vista em Embasa também. Embasa também? Então, só Igatu que seria Andaraí, a prefeitura. Como é o nome do distrito? Igatu. Igatu. O serviço de esgotamento sanitário, ele é prestado por quem? Atualmente nenhum prestador, mas a Embasa é a responsável. Manejo de águas pluviais, prefeitura? Isso. Prefeitura. Qual secretaria? Infra? Infraestrutura. Manejo dos resíduos, Prefeitura. prefeitura? É de forma direta ou tem uma terceirizada que presta serviço? É de forma direta. Qual secretaria? Meio Ambiente? Secretaria de Infraestrutura também. Bem, né? Pessoal, se vocês veem que está muito acelerado, se vocês quiserem contribuir, fiquem à vontade, viu? O outro item diz respeito a se existe contrato firmado para o abastecimento de água, no caso, existe um contrato firmado entre município e Embasa? Sim. Paula, me ajuda, por favor. Sim, existe. Sim. Para esgotamento também? Sim. Sim. Manejo de águas pluviais, aqui não vai se aplicar, porque é a própria prefeitura. Resíduos de serviço de saúde. Existe alguma empresa que vocês contrataram para fazer a coleta só dos resíduos de serviço de saúde? Não, o manejo também é feito pela prefeitura, de maneira direta. Ah, pronto. Vocês saberiam me dizer qual é a data de vencimento desse contrato de abastecimento de água com a Embasa, de água e de esgoto? Não, teria que buscar essa data nos registros do contrato. Aí, se vocês puderem já ir buscando, a gente vai passando para os próximos itens e no final a gente retorna aqui, tá? Ok. Qual o tipo de contrato entre a prefeitura e a Embasa? É concessão? Não, a concessão já foi vencida. Acho que já está como contrato de programa. Eu vou procurar o documento, mas Tiago, que está aqui com a gente da Embasa, se souber informar já, porque foi via gabinete, eu não tenho acesso aqui, mas vou procurar me informar. Ele confirmou aí no chat que é isso mesmo. Isso. Esgotamento é a mesma coisa? A mesma coisa.
qual a área de cobertura do serviço contratado? No caso da Embasa, é sede e parte da zona rural, não é isso? Para abastecimento de água? Sede e zonas urbanas dos distritos. Ah, certo. A zona rural, ela é completamente Desassistida. municipal. A municipal? Por aqueles sistemas simplificados de abastecimento de água. Sim. Achei a vigência, viu? Certo. Todas as zonas rurais têm um sistema simplificado? Existem localidades no município de Vila Cerda, ele falou aí, ó. Ah, certo. Para esgotamento sanitário, qual é a área de cobertura? É o mesmo? Em termos de legislação, sim. Em termos de operação, não. Em termos de operação, basicamente a sede. Acho que é o microfone está retornando. O nosso? Eu acho que sim. Em relação à cobertura, na sede não tem nenhuma, né? Mas seria o único local em que existe uma rede, né? Vamos dizer assim. Mas nos demais não tem. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeito. O microfone deu um probleminha aqui. Dário, tu pode repetir essa informação aí, por gentileza? Eu disse que, em relação à questão do sistema de esgotamento, né, a área de cobertura no sentido de legislação, o contrato de programa ele abrangeria as mesmas áreas que Certo. o sistema de abastecimento. Agora, em relação à implantação do sistema, hoje a gente não tem operando em nenhum desses locais. Porém, existe ainda que mínimo uma pequena rede de coleta na sede de Andaraí, enquanto que nos demais não existe nenhuma rede. Que eu acho que, inclusive, é uma rede mista, tanto capta esgotamento quanto drenagem. Certo, perfeito. Tiago colocou aí no chat que a rede de esgoto está implantada, porém desativada, só no centro da cidade. Isso, tanto que internamente, acho que na Embasa, a conclusão desse sistema é tratado como ampliação e não implantação. Certo. Para manejo de águas pluviais, a área de cobertura é somente de zona urbana ou zona rural também? Acredito que somente na zona urbana. Não consegue me informar se tem algum sistema de drenagem em Nova Vista e Ubiraitá? Pode ser que tenha Não tem. Tem aquele sistema básico, né, de arruamento, Maleta. Isso. meio-fio, né? É, Nesse isso mesmo. sentido, sim, teria tanto em Ubiraitá, quanto em Nova Vista, quanto em Nova Vista. Igatu. Isso.
Agora, se a gente for colocar em macro e micro drenagem, basicamente nem a sede não tem essa estrutura, assim. Aham. Quais são os locais? Seria sede, Não, da zona rural, do interior. Nova Vista, Ubiraitá e Igatu. Manejo de resíduos sólidos, a área de cobertura. Toda a sede, todo o município como um todo, ou só parte do interior e toda a sede? Então, hoje de cobertura nós temos sede, Nova Vista, Ubiraitá, Igatu, Mocambo, Nova Vista, Igatu, Ubiraitá. Isso, e Mocambo. mais alguma? Não, Existe definição de metas de expansão para o serviço de abastecimento de água? sim, Para esgotamento sanitário, existe? também. Manejo de águas pluviais, existe? Não, Manejo de resíduos sólidos, existe? sim. Aí a próxima pergunta é: qual agente definiu essas metas? No caso do abastecimento de água, foi a própria Embasa ou foi a prefeitura? Foi a Embaixo. a Embasa. Esgotamento também? Também Embasa. Manejo de águas pluviais não se aplica porque não tem meta. E resíduos sólidos? Prefeitura. Prefeitura, isso. O serviço de abastecimento de água ele é cobrado. Sim, exceto em Igatu. Esgotamento é cobrado? Na verdade, também nas demais comunidades em que é abastecido via poço, também não é cobrado, né? Certo. Mas onde a Embasa atua, a cobrança. Esgotamento também? Não. Existe cobrado? Não, Não? esgotamento não. Manejo de águas pluviais? Onde é poço, eles pagam apenas 50% para a conta de energia. Não Via entendi. associação, né? Isso, via associação. Não entendi a informação. No caso no caso dos sistemas simplificados de abastecimento de água, operados lá que foram implantados pela SERB, há uma cobrança por meio da associação dessas comunidades em relação à conta de energia. Isso. Aí a conta de energia chega, a prefeitura paga a metade e os usuários pagam a outra metade. Existe cobrado o serviço de manejo de águas pluviais Não, para Não. é a mesma coisa. e resíduos sólidos também? Não? Também não. Exceto para retirada de resíduos de grande volume. Aí existe uma taxa. Mas os demais, a coleta comum, não.
É no caso de resíduos volumosos, né? Tipo guarda-roupa, essas coisas. Entulho de obra. Tudo também? Certo. De que forma é feito a cobrança, no caso do abastecimento de água? Taxa, tarifa? Paga de acordo com o consumo? É de acordo com o consumo. Eu fiquei um pouco na dúvida aí nesse item, se Tiago puder ajudar. Tiago colocou aqui no chat de acordo com o consumo. Certo. Aí, no caso, a cobrança pela retirada desses resíduos volumosos e resíduos de construção civil é feito como? É um boleto? É um boleto, um DAM, na verdade, um documento de arrecadação municipal, em que essa cobrança, na verdade, ela é agendada, né? Você vai à prefeitura, agenda o dia que você vai colocar o entulho na sua porta e paga a taxa. Acho que o dele não está conseguindo falar, né? Existe controle da qualidade da prestação dos serviços de abastecimento de água? Existe algum controle da qualidade? Não da qualidade da água em si, mas da qualidade do serviço. Tem a GERSA, né? Que é responsável, a GERSA, que é responsável pela fiscalização. Para esgotamento sanitário, a agência também existe isso? Isso, sim. Nos de águas pluviais existe? Não, E resíduos sólidos? também não. Apesar de que existe um decreto vigente, mas não está em operação, que é do COGESBA, que é um comitê que se encaixa justamente aí, na parte de fiscalização dos serviços cobrados, mas ele está inativo, por enquanto. Aí, no caso, quem define os padrões ou os parâmetros para esse controle? É a agência, no caso do abastecimento de água e esgoto? Isso. Ou é a prefeitura? A agência, né? Existe entidade de regulação instituída? Seria a própria agência, né? A agência, né? Para esses dois itens. Quem fiscaliza também é a agência? O serviço prestado, no caso de abastecimento de água e... Isso. Perfeito. No caso de manejo de águas pluviais e manejo de resíduos sólidos, não existe nenhuma secretaria da prefeitura que faça essa fiscalização dos serviços que é prestado? É isso, nesse caso, a Secretaria de Meio Ambiente é quem fiscaliza, no caso, é quem, inclusive, licencia o aterro sanitário, então seria, sim, um órgão fiscalizador. E, como o Dário mencionou, nós tínhamos formado um comitê, inclusive com o intuito de atualizar o plano e fazer também a fiscalização dos serviços de saneamento básico. No entanto, a gente acabou conseguindo essa parceria, né, com o Ministério das Cidades e o Univasf, e acabamos deixando esse comitê um pouco para trás, né, porque a gente teria outra maneira de atualizar esse plano. Mas o decreto está vigente e temos a intenção de nomear os membros após a conclusão do plano, para que ele possa acompanhar nesse horizonte de 20 anos. Então, seria a Secretaria de Meio Ambiente.
e aí futuramente através dessa comissão. Perfeito. Quando os moradores eles precisam fazer alguma reclamação sobre o abastecimento de água, no caso dos serviços da Embasa, como é que ele faz? Ele vai até o escritório da Embasa ou existe um canal de comunicação? Escritório de ouvidoria, né? Eu acho que o Thiago pode falar mais sobre isso. No caso de manejo de águas pluviais, quando eles querem fazer alguma reclamação, eles se dirigem à Secretaria de Infraestrutura? Isso. Ou de Meio Infra, né? Manejo de resíduos sólidos, eles vão na Secretaria também? Sim, De Infra ou de Meio Ambiente? seria em ambas, para os dois casos. Inclusive, a gente pode também, posso dizer também que a prefeitura recebe muitas reclamações, principalmente relacionadas ao esgotamento sanitário. Então, também seria uma porta de entrada aí para o consumidor. De infraestrutura também? De meio ambiente? Meio ambiente. Existe participação social na gestão do saneamento? Não existe instância regulamentada. Para nenhum dos eixos? Não. Não. Aí no município de Andaraí, já ocorreu alguma conferência municipal de saneamento? Não. Não. Existe algum conselho aí no município que discute a pauta de saneamento? Não de forma direta. De forma isolada? Bom, O Conselho de Saúde- não existe um conselho hoje atuante que discute apenas sobre o saneamento. Mas nós temos o Conselho de Meio Ambiente, que, de forma indireta, discute sobre algumas pautas do saneamento. Mas engloba todos os 4 eixos ou só parte dos eixos? Não, isso, é porque ele não é específico, são as demandas que surgirem. Então, se houver alguma demanda que precise de algum documento de deliberação do Conselho, nós temos o Conselho Municipal de Meio Ambiente, mas ele não é voltado apenas para o saneamento. Não, tranquilo. É se existe algum que discuta, entendeu? De forma indireta mesmo. Sim. Conselho Municipal do Meio Ambiente, né? Isso, e desenvolvimento sustentável. Pronto, pessoal. O quadro 14 a gente concluiu, né, o preenchimento. E aí eu quero saber de vocês, se vocês querem colocar mais alguma informação, pontuar mais alguma coisa, a gente pode seguir para o preenchimento do quadro 15.
Acho que podemos seguir. Certo. Foi atualizada a data de vigência do contrato no quadro 14? Ah, tá, é verdade. Paula colocou no chat. Só um instante, peraí. No caso, esse daí é para os serviços da Embasa, né? Água, esgotamento. Isso. Só para água e esgotamento sanitário. Mais algum complemento? Pronto. Aí aqui, pessoal, nós temos o quadro 15, que é o quadro de grau de conformidade legal. Esse quadro, ele é dividido aqui na primeira coluna os princípios legais, né, da Lei 11.445, na segunda coluna os eixos, e na terceira coluna o grau de satisfação que vocês entendem que esse princípio está sendo aplicado aí no município de Andaraí. E aí eu vou perguntar a vocês o princípio e vocês colocam como é que está o grau de satisfação de vocês quanto à realidade de vocês, se é satisfatório, deficiente ou inexistente, tá? O primeiro princípio é universalização do acesso ao saneamento básico, que é basicamente todos os moradores eles terem acesso aos serviços de saneamento. E aí eu pergunto a vocês, quanto ao abastecimento de água, todos os moradores do município, independente de ser zona urbana ou zona rural, de Andaraí, eles têm acesso ao abastecimento de água? Como é que vocês julgam? Satisfatório, deficiente ou inexistente? Se pensar em termos de distribuição de água, seria satisfatório. Porque em todas as localidades você tem ou sistema simplificado ou sistema convencional. Agora, em termos de qualidade, aí não atingiríamos, porque nem todos têm, por exemplo, água tratada. Isso, o abastecimento de água engloba tudo, né? Desde a captação, tratamento e distribuição. Então, seria deficiente? Isso. Andaraí tem quantos mil habitantes? 13 mil. Deixa eu verificar aqui. Não, é só um chute mesmo, é nível do comunidade. Pronto, então tá nessa faixa aí. Entre 13 e 14 mil. 13.080. Esgotamento sanitário. Todos os moradores do município têm acesso a um sistema de esgotamento? Não. As casas, inclusive na Inexistente? sede. Seria inexistente, porque inclusive na sede do município, os moradores que contam com suas fossas sépticas têm tratamento, mas os demais. Existe estação de tratamento de efluente aí? Não. Não. Manejo de águas pluviais. Todos os moradores têm acesso, ou parte, ou nenhum?
Como o Dário já havia pontuado, seria deficiente, né? Porque existem algumas estruturas de drenagem que a gente não possui nem na sede do município. E o manejo dos resíduos sólidos? Todos os moradores têm acesso? Não, existem algumas comunidades rurais que não têm acesso à coleta de resíduos sólidos. Então, seria deficiente. Certo. Eu posso passar para o próximo princípio ou vocês querem contribuir com mais alguma coisa? O próximo princípio, pessoal, ele fala sobre integralidade dos 4 serviços, né? Os serviços de saneamento estarem conversando entre si, os 4 estarem sendo oferecidos de forma integral, de forma somada, ao mesmo tempo. Qual é a realidade do município de Andaraí hoje? Eles são oferecidos de forma integral, se somam, se conversam. Por exemplo, eu tenho tratamento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais funcionando todos juntos, se comunicando. Como é que vocês classificam esse princípio aí no município? Acho que pelo município, os serviços que seriam integralizados, né, vamos dizer assim, seria em termos de a parte de drenagem com a parte de coleta de resíduos. De tempos em tempos são feitos algumas limpezas de canais naturais. A cidade ela é cortada por rios, então em algumas ações fazem a retirada tanto de areia quanto de resíduos desses canais para poder ter maior fluidez no período chuvoso, né, onde aumenta ali o volume dos rios, e aí você faz esse serviço integralizado entre coleta de resíduos junto com esgotamento, com drenagem. Mas isso é deficiente porque ele não há uma periodicidade definida. Uhum. Aí, nesse caso, quando a gente leva em consideração os 4 trabalhando juntos, existe essa conversa entre eles ou não? Não, os 4 ao mesmo tempo, não. O próximo princípio é adequação à saúde pública e à proteção ao meio ambiente, que é basicamente o saneamento, ele tem que oferecer uma promoção de saúde, né, para as pessoas e, ao mesmo tempo, uma preocupação com a preservação ambiental. Por exemplo, não adianta eu fazer a coleta de efluentes e descartar dentro de um rio ou riacho, né, já que vocês falaram que a cidade de vocês é cortada por rios. Como é que vocês avaliam esse princípio aí no município de vocês? O saneamento, ele oferece tanto saúde pública quanto proteção ao meio ambiente? Esse item também seria deficiente, porque apesar de ter o abastecimento de água, existem algumas comunidades em que essa água não é tratada, não passa por algumas análises,
constantes, como deveria ser. Perfeito. Esgotamento sanitário. Inexistente. Inexistente, é. Hoje toda a coleta da sede municipal é lançada no Rio Baiano. Rio o quê? Baiano? Baiano, isso. Manejo de águas pluviais. Também deficiente. Inclusive, nesse item, existem zonas de risco relacionadas a essa questão de drenagem, ocupação de áreas de risco, topo de morro, periodicamente há problemas com instabilidade do talude, e não há sistema de drenagem nele, apesar de estar atualmente ocupado. Principalmente as casas da Rua Santa Bárbara. Manejo de resíduos sólidos. Como vocês classificam isso? Esse princípio quanto ao eixo de manejo de resíduos sólidos. Seria também deficiente, né? A gente não consegue fazer a coleta de todo o município, algumas comunidades da zona rural ficam de fora, e a gente também tem problemas com alguns aterros controlados que a gente tem na zona rural. Seria lixão, na verdade. Sim. É no interior os lixões? Existe um no distrito de Ubiraitá e outro na comunidade de Santa Luzia das Ganelas, que seria a zona rural. Santa Luzia Das Gamelas. Pronto. Esse próximo item aqui, eu acho que já foi respondido, que trata da disponibilidade em todas as áreas do manejo de águas pluviais. Eu posso colocar como inexistente? Eu colocaria como deficiente. Pronto. Aí, o próximo princípio, ele fala sobre adequação às peculiaridades locais e regionais dos processos e técnicas, que é basicamente a técnica que é usada aí para esses eixos aqui do saneamento, ele é adequado para as características do município de vocês ou não? Para abastecimento de água. Como é que vocês julgam isso? Abastecimento de água seria deficiente pelo mesmo motivo, né? Da questão dos poços, da SERB, que não possuem esse acompanhamento e análise de água frequente. Esgotamento sanitário. Inexistente.
Manejo de águas pluviais. Deficiente. Porque só atende uma parte do município, não é isso? Porque, na verdade, atende uma parte do município, principalmente a sede. Existem alguns canais de drenagem pluvial, mas é como o Dário falou, não existe uma limpeza constante e talvez, em alguns casos, não atenda todas as peculiaridades do município, como é dito na própria questão. Inclusive, a própria questão do sistema de esgotamento sanitário, uma das dificuldades de execução é justamente porque a maior parte das ruas do município é formada por ruas com predominância de solo rochoso. Então, há uma dificuldade muito grande em todos os municípios da Chapada Diamantina nesse quesito, não seria só Andaraí, mas em relação a justamente essas técnicas convencionais, né, de rede, de implantação de rede. Então, encontra muita dificuldade quando começa, né, não dá para fazer estavado, tem que ser dinamitado. Então, tem todas essas dificuldades que são operacionais e que é uma peculiaridade, né, do solo local. Perfeito. Em relação ao manejo dos resíduos sólidos, é um serviço que é adequado à peculiaridade de vocês aí? Também não, porque acho que seria deficiente, porque a gente tem comunidades isoladas, comunidades espaçadas, comunidades, por exemplo, como a do Vale do Pati, que a gente não consegue fazer nenhum tipo de coleta, né? Fica dentro não só do Pati, mas diversas comunidades que estão dentro do Parque Nacional da Chapada Diamantina, que você não consegue ter acesso, né? Então, assim, a implantação de um sistema convencional seria extremamente complexo, até para acesso desses veículos dentro dessas unidades de conservação. Como, por exemplo, a região do Garapa, não consegue ter esse tipo de coleta. Garapa, Roncador, qual é o outro, Luiz? Fazenda Velha. Fazenda Velha E Vale do Pati. e Vale do Pati, isso. Mais alguma contribuição? Não. O próximo princípio é a articulação entre saneamento básico e outras políticas públicas. Por exemplo, o saneamento básico ele andar junto com a política de habitação. Vamos se criar um novo bairro em Andaraí. Antes disso, é feito sistema de drenagem, esgotamento, planejado o sistema de abastecimento de água para esse determinado bairro. Como é que vocês avaliam isso? Existe esse conjunto entre a política de saneamento e outras políticas públicas aí, ou política de educação, política de saúde? Então, assim, pelo menos que eu tenho conhecimento, seria quando, em casos de loteamento, aí dentro das premissas da Secretaria de Meio Ambiente para a criação, né, dessa área, são solicitadas as cartas de viabilidade, né, das concessionárias. Então, tem a carta de viabilidade da Coelba, a carta de viabilidade da Embasa. Então, nesse sentido, há essa solicitação. Ainda pontuando loteamentos, para além das cartas de viabilidade, são cobrados projetos de drenagem pluvial e sua implantação, são cobrados também projetos de esgotamento sanitários, caso não tenha viabilidade da Embasa, que não tem, né, na verdade, tratamento de efluente. Então, os loteamentos precisam apresentar um projeto de algum tipo de projeto de esgotamento sanitário alternativo. Então, há essa ligação quando se há a criação de novos loteamentos. Certo. Mas isso a gente se limitou à política de habitação. Em relação a outras políticas, existe esse andar junto? Não, aí seria deficiente, né? Porque apenas um aspecto está sendo observado.
próximo princípio, ele fala sobre eficiência e sustentabilidade econômica, que é basicamente o serviço que é prestado, ele consegue atingir os objetivos que ele está propondo, e o valor que é arrecadado é economicamente sustentável para quem presta esse serviço. Por exemplo, o serviço de abastecimento de água é um serviço eficiente e o valor que é cobrado para o tratamento e distribuição dessa água, ela é um valor que consegue manter a Embasa, nesse caso aí, operando e com possibilidade de aumentar sua expansão. Como é que vocês avaliam isso? No caso de sustentabilidade, acho que o Thiago vai poder dizer melhor, mas eu acredito que em Andaraí não se paga, então é tudo via subsídio cruzado, né? Aquela política de subsídio cruzado que um município que consegue se autogerir faz ali a sustentação daquele outro sistema que não opera, e aí ele confirmou aqui no chat que é isso mesmo. Isso. Essa situação que Dário pontuou é apresentada ao município também quando fomos durante a execução do plano, durante o plano de saneamento básico, na verdade, quando o plano foi sancionado, a Embasa o plano setorial. Isso foi apresentado ao município de que não há sustentabilidade nos gastos. Então é inexistente, não é isso? Isso, para todos. Porque também, como não há cobrança dos serviços de coleta de resíduos, exceto por aqueles casos, então também ele não é autossustentável. Perfeito. O próximo princípio, ele fala sobre tecnologias apropriadas. Se a tecnologia que existe aí hoje, ela é apropriada, e ela traz também a questão do gradualismo, que é essa tecnologia, eu consigo implantar ela em outras regiões aí do município, de forma gradual, né? E se o valor que vocês pagam para essa tecnologia ser executada, ela é ideal ou vocês acham que é um valor exorbitante? É basicamente se a tecnologia é apropriada para a realidade de vocês e se o valor que vocês pagam cabe no bolso. Ou vocês acham que o valor não seria justo? No caso, você tem aquelas tarifas sociais, né, que estão vinculadas ao sistema de cobrança. Então, Você avalia que a tecnologia, se ela é apropriada ou não, somado à questão dos valores e a capacidade de replicar essa mesma tecnologia que existe aí hoje em outras partes do município, vocês classificam como satisfatório, deficiente ou inexistente? Deficiente no sentido de que você não tem todas ali as premissas de qualidade, né? Apesar da cobrança cheia, né? Não se faz essa diferenciação. Isso para todos os eixos? Com exceção do esgotamento, porque ele não tem, né, essa cobrança. E também não tem essa tecnologia apropriada. Sim. Dário, só uma No caso, observação. seria... Em relação à tecnologia utilizada,
está sendo exposta aí. Como a gente poderia definir assim? Porque, Em por relação à exemplo, Thiago, o sistema hoje que está em operação, ele é ainda aquele sistema que foi implantado lá há 20, 30 anos atrás. Então, por Sim, exemplo, você não tem, por exemplo, o sistema de tratamento ele não consegue mudar alguns parâmetros de qualidade. Então, é uma água ainda muito dura, é uma água que em determinadas épocas do ano a cor aparente ele ainda não satisfatório. Então, se você aliar a questão de cobrança com a tecnologia, ele ainda não é eficiente. É nesse sentido. Exato. sei que seria da forma de cobrança de tarifa social, entendeu? Porque a gente segue um Não, padrão. Não, esse aí sim, mas é porque a pergunta ele está relacionada à técnica, se a técnica é apropriada e o valor cobrado, se eles estão ali caminhando juntos, né? Porque não De forma adianta também, satisfatória. não adianta também implantar uma tecnologia extremamente cara que a população não vai ter condições de pagar. De pagar, isso. De certa forma, o sistema ele está, né, no momento, até obsoleto, né? Porque a cidade cresceu e a gente ainda não conseguiu avançar nisso daí. Isso. A gente está esperando ter um projeto em andamento, tanto de esgotamento sanitário como de ampliação para essa questão do abastecimento, justamente para isso. Mas aí a gente depende de força maior, né? Para tá melhorando isso. Perfeito. Posso passar para o próximo princípio? Sim. Pronto. O próximo princípio, ele fala sobre transparência e processos decisórios, né, institucionalizados, que é basicamente as informações sobre o saneamento, elas devem ser claras, acessíveis e públicas. Para o abastecimento de água, acontece isso? As informações, elas são claras e acessíveis e públicas? Sim. Informações de qualidade de água, investimentos, elas são claras e públicas aí no município de Andaraí? Nós temos, o município faz parte de um programa que se chama Vigiágua, da Vigilância Sanitária. Então, há Certo. coleta de água e se dá transparência através desse portal. E Certo. aí, o Thiago pode responder melhor se no âmbito da Embasa há algum tipo de transparência na análise, na qualidade, Sim. nos processos decisórios. Na conta de água, se vem informando os parâmetros que são analisados, o que foi encontrado. E todos esses parâmetros, eles são públicos, entendeu? Certo. Então, você julga como o A abastecimento de gente água? tem esse acompanhamento aí de análise de água, de 2 em 2 horas, né? Sim, 24 horas, 7 dias por semana. certo. Mas, assim, acredito que seja deficiente, porque esse processo é no âmbito da Embasa, né? Isso, mas Então, tem os poços da SERV, tudo isso acaba ficando deficiente pela falta de coleta constante. Isso. Entendi. Aí tem esse vigia água que é mais centralizado, né? Eu acredito que seja mais centralizado. Não é isso, Luiz? É um programa da Vigilância Sanitária, acho que o João Moura Isso, está ele faz no grupo, ele acompanhamento poderia com a até gente. explicar melhor. Mas a coleta de água, que é distribuída para a população, e é colocado num sistema do SUS, que se chama Vigiágua, e essas análises são públicas, né? Mas João pode Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tá cortando, João. Federal, né? Só que o município executa o monitoramento de água, a qualidade. Monitora a qualidade da água, tanto dos serviços prestados pela empresa, pela prestadora, como a prestada pelo município. Só que o que é pactuado para a gente estar monitorando era a prestadora de serviço, porque ela tem no final a questão de monitoramento para a questão da saúde. Então, a gente faz um monitoramento para ver os riscos à saúde, se o produto que está sendo consumido ele está tendo a qualidade. Já a questão do serviço prestado pelo município, como não tem um monitoramento, a gente faz uma anual para a gente ver como é que está a qualidade dessa água. E monitora a questão de diarreia,
através da unidade de saúde, para ver se está tendo um impacto, entendeu? Nesses casos de atendimento, de paciente com diarreia. E tem um sistema chamado Ciságua, que embasa em séries dados dela, do monitoramento, o município, através da vigilância, insere os dados, o município tem diálogos através de laboratórios docentes, e o Ministério Público acompanha esse laudo. Tanto as informações que o município lança no sistema, como que a Embasa lança no sistema também. Agora, poucas pessoas têm acesso a esse sistema, o CISAGA. As pessoas que não têm conhecimento desse resultado final de laudo. Perfeito, João. Em relação à questão do esgotamento sanitário, existe essa transparência? Como é que vocês julgam isso? Como satisfatório ou inexistente? Seria inexistente, pois não possuímos sistema de tratamento de efluentes. Para o manejo de águas pluviais, como é que vocês julgam? Seria também inexistente. Pela mesma justificativa? Nesse caso é porque não existe nenhum portal relacionado à transparência desses dados relacionados, a não ser, por exemplo, esses casos que Dário pontuou, relacionados às zonas de risco, tanto de deslizamento, né, de terra em taludes, quanto de locais em áreas de APP, né, que possuem casas em áreas de risco. E não há a transparência nesse sentido, né? Temos relatórios publicados relacionados a mapeamento de área de risco, mas seria apenas nesse caso, mas não há transparência em relação aos outros dados de drenagem pluvial. Perfeito. E no caso do manejo de resíduos sólidos? Eu acho que também seria inexistente. Luiz, e seu microfone está bem distante, bem longe. No caso de resíduos sólidos, também seria inexistente. O próximo princípio se trata do controle social, que é a população participar das decisões sobre saneamento. Ela, além de ter acesso à informação, como a gente colocou aí no princípio anterior, ela poder sugerir e fiscalizar a prestação de serviço. Existe um controle social dentro da gestão de saneamento aí dentro do município de Andaraí? Bom, teríamos o COGESBA, né, que seria esse Comitê de Acompanhamento e Fiscalização do Serviço de Saneamento Básico. No entanto, como eu já havia mencionado, os membros não foram nomeados por conta da formação desses comitês, que são uma forma de controle também, de alguma forma, do serviço de saneamento. Como é Congerba ou Cogerba? COGESBA. Cogerba. Ele iria discutir os 4 eixos, Luiz? Sim. Como eu já havia dito, ele foi criado com o intuito de atualizar o plano, mas ele é mais amplo do que apenas a atualização do plano. Ele fiscalizaria todos os serviços de saneamento. Certo. E aí, agora eu fiquei na dúvida se seria deficiente, porque não foi nomeado, mas a gente tem esses comitês atuais que estão acompanhando esse processo do plano de saneamento básico, e de alguma forma também é um controle social, ou seria inexistente pelo fato de não ter sido nomeado ainda.
Eu entendi. Eu colocaria deficiente. Porque de qualquer forma foi pelo menos cogitado, né, a formação do... Sim. Sim, existe um planejamento também para nomeação, existe o Conselho Municipal de Meio Ambiente, que atua de forma indireta. Inclusive, é quase sempre pauta o manejo de resíduos sólidos, esgotamento sanitário. Então, eu posso botar deficiente para os 4 eixos com a mesma justificativa. Sim. O próximo tópico fala sobre segurança, qualidade, regularidade e continuidade dos serviços. O abastecimento de água aí é um serviço seguro, qualitativo, regular e contínuo. Vocês julgam como satisfatório, deficiente ou inexistente? Eu colocaria como deficiente. Apesar da gente não sofrer muito com falta de água, a gente também tem os distritos, né? Não pensando apenas no âmbito da Embasa, então seria deficiente. Seria deficiente por quê, Luiz? Porque existem faltas de água em algumas comunidades. A exemplo de Igatu, que quando tem um fluxo turístico muito alto, falta água. Em relação também à qualidade, relacionada à falta de análises da qualidade dessa água, dos poços da SERB. Seria deficiente ou inexistente? Já que não... Aí seria inexistente para esgotamento sanitário. Para Seria deficiente para os demais. certo. É porque as justificativas acabam ficando repetitivas, né? Mas Os princípios, às vezes, eles meio que repetem, só que de uma outra maneira, sabe? mas eu digo as justificativas, né? Acabam sendo praticamente as mesmas. Nesse caso, a justificativa seria porque, no caso do manejo de águas pluviais, qual seria a justificativa dele ser deficiente? De ser deficiente justamente por não possuir uma regularidade de limpeza dos canais de drenagem pluvial. Algumas ruas ainda não possuem a aparelhagem mínima, né, de drenagem, como canaletas, ruas. Saídas. E a segurança por a gente ainda possuir algumas áreas de risco, né? E o manejo dos resíduos sólidos ele seria deficiente por quê? Porque não abrange todo o território do município. Por possuir algumas destinações finais também ainda inadequadas. Mais alguma coisa, Luiz? Seria basicamente isso.
O próximo princípio, ele fala sobre integração do saneamento básico com a gestão dos recursos hídricos, que é o saneamento, ele está alinhado com a política do uso racional da água, preservação dos mananciais e comitês de bacia. Como é que vocês classificam esse princípio aí no município de vocês? Como satisfatório, deficiente ou inexistente? Inexistente. Não existe a integração, né? Não. O planejamento da bacia hidrográfica do Paraguaçu, ela está ainda em execução. A gente não tem um planejamento. Então, muitas vezes, o que ocorre é que não há um planejamento dessa gestão de resíduos, de retirada de água dos rios. Perfeito, Luiz. Fora que nós ainda depositamos praticamente todo o nosso esgoto nos rios, né? Nos rios que cortam o município. Mais especificamente o Rio Baiano. Perfeito. Mais alguma contribuição? Não podemos ir para o próximo item. Pronto, perfeito. O próximo item, ele fala sobre redução e controle de perdas de água, estimula a racionalização e fomenta a eficiência energética. Aí, nesse princípio, a gente vai levar em consideração somente o eixo de abastecimento de água. Existe uma redução e controle das perdas de água, estímulo ao uso racional, o fomento à eficiência energética. Como é que vocês classificam isso? No âmbito da prefeitura, não há nenhuma campanha relacionada à racionalização de água. No entanto, nós temos em todos os prédios públicos o uso de energia renovável, né? Energia solar. E no caso da Embasa, Tiago, poderia Em relação à Embasa, a gente trabalha muito em relação às perdas, né? São os vazamentos, os extravasamentos que às vezes acontecem, né, por conta do sistema operacional mesmo. Sim. Mas o que é mais grave é essa questão dos vazamentos, né, onde a gente age de prontidão, né, a gente acaba agindo de forma rápida para sanar esses problemas de vazamento. E aí, como é que vocês julgam isso como um todo? Como satisfatório, deficiente ou inexistente? Em relação ao que a gente até apresenta para a unidade, a gente está, de certa forma, satisfatório, entendeu? Certo. E, Luiz, em relação aos serviços prestados pela prefeitura, existe esse estímulo à racionalização? Porque, na verdade, a prefeitura, para além dos poços da zona rural e as captações superficiais de água, ela cuida do abastecimento de água do distrito de Igatu. Então, seria deficiente porque, primeiro, que não há cobrança, né? E aí, só por isso, já estimula o uso exacerbado da água. Certo. Então, ficaria deficiente. Luiz, e geralmente essa localidade onde não é feita a cobrança, o pessoal usa bastante. No caso de Igatu, chega a ser até 5 vezes mais do que a própria sede, né? Isso. Existe algum estímulo ao reuso de efluentes sanitários aí no município? Não. Não? Na Embasa, a gente tem a reutilização das lavagens de filtro, viu? Mas no município como um todo,
Não, é deficiente. Existe uma iniciativa pontual da comunidade do Praião, que foi de um projeto externo à prefeitura, de um edital, em que implantou alguns sistemas de tratamento de água e que essa água poderia ser reutilizada. Mas isso é bem pontual. É uma comunidade? É a comunidade do Praião. Agora, na zona rural, o pessoal usa bastante a água da chuva. Uma cisterna de 16 mil litros. Eles captam essa água da chuva e usam um pouco. Tem pessoas que usam um ano essa água. A vigilância faz essa parte de alinhamento da cisterna para ver se realmente estão realizando limpeza, captação adequada da água do telhado, da cisterna. A defesa civil também, na zona rural, o pessoal usa bastante água da chuva. Sim. É um princípio aí, João. Se existe um estímulo ao aproveitamento de águas da chuva, né? Como é que vocês julgam isso? Satisfatório, deficiente ou resistente? Seria deficiente, viu? O pessoal da zona rural, Ubiracá, Canelas, Morrinha, Itaguaçu, eles têm cisterna, entendeu? E eles utilizam a captação dessa água da chuva e acumulam cisterna de 16 mil litros. Deficiente mesmo? Porque, assim, a maioria das pessoas que utilizam o sistema de cisterna geralmente não tem outras opções, ou a opção de abastecimento de água é deficiente. E aí eles recorrem ao uso de cisternas. Mas é como João falou, existe um acompanhamento, inclusive via o consórcio Chapada Forte, tanto da implantação quanto da manutenção desses sistemas de reaproveitamento de água da chuva. Então, eu considero satisfatório. Pronto, perfeito, Luiz. A defesa se acompanha esse processo também. Até no período que não está tendo chuva, os carro-pipa, o Exército fornece através da operação carro-pipa, aí utiliza essa cisterna para poder fornecer água para a população. Mas no período chuvoso, aí o pessoal utiliza. A água da chuva acumula na cisterna e utiliza no fluxo normal, entendeu? Tanto para cozinhar como para beber. Quando o município recebe hipoclorito, a gente distribui que ele está utilizando também essa água com o uso do hipoclorito. Perfeito. Mais alguma contribuição, pessoal, para esse princípio? Vamos dar continuidade aqui. O próximo princípio fala sobre prestação regionalizada dos serviços, que é basicamente um determinado serviço ele ser realizado para mais de um município. Por exemplo, abastecimento de água. Eu tenho uma única ETA que trata e fornece água para vários municípios. É a situação de vocês aí hoje, ou vocês possuem um sistema de tratamento de água que atende só o município de Andaraí? Não, todos são só para o município, não existem sistemas integrados. Então, a gente pode botar todo como A inexistente, gente não né? tem uma ETA em conjunto com Nova Redenção, Thiago? Que abastece tanto uma parte da zona rural de Andaraí e Nova Redenção? Eu não entendi, Luiz. Existe uma ETA na zona rural que abastece Nova Redenção em Andaraí, ou eu estou enganada? Não. Tem o abastecimento de Nova Vista que é feito pela ETA de Nova Redenção. Peruca. Da Peruca. Então teria essa integração, não? Para o abastecimento de água. De Nova Redenção para Andaraí, não. É de Nova Redenção, é de Perucas para Nova Vista.
Isso, igual a de Ibiraitá também, veio de Biquera, né? Acho que. Isso, É. isso, A isso. de Ubiraitá Aí essa também é de Ibiquera. de Nova Redenção é para Ibiquera. E o Biraitá. Então, posso classificar como inexistente? Isso. Perfeito. Existe, o próximo princípio fala sobre seleção competitiva do prestador de serviços. Então, nesse caso aí do anterior, ele tem uma prestação regionalizada nos distritos, né? Mas os distritos estão dentro do município, entendeu? É Mas- isso. E é mas- regionalizado, não são operados não são distritos que a distribuição de água, a rede de distribuição, ela parte de outras estações de tratamento que não a central de Andaraí, entendeu? No caso aí que ele está falando de Nova Vista, que é um distrito de Andaraí, ele recebe água de uma estação de tratamento do município vizinho, que é Nova Redenção. Redenção. E no caso de Ubiraitá, ele também recebe água de uma estação de tratamento de um outro município vizinho, que é Ibiquera. Então a gente pode colocar como deficiente. Tanto Ibiquera como o Biraitá, eles recebem essa água de Nova Redenção, entendeu? Ah, tá. Então seria um único sistema no caso de Nova Redenção. Isso. Agora, essa água que vai para Nova Vista, ela vem da Peruca. É do município de Redenção, porém em outra localidade. Isso. É a zona rural de Nova Redenção. E o Ubiraitá vem, então, da sede de Nova Redenção. Isso. O Biraitá e Ibiquera. Agora, eu não entendi como é que a gente avaliaria se é deficiente ou satisfatório. A gente sabe que a gente tem uma prestação regionalizada, mas Não qual para seria o todo parâmetro município. que a gente ia utilizar para... Mas, No caso, olhando dessa forma, eu acredito que seria satisfatório, né? No caso. É. É. Não Aí os outros tem, serviços- não tem intermitência, não, Tiago, por conta de não ter sistema próprio? Tipo, aumenta a Existe demanda de uma redenção. intermitência. Ele, Porventura aconteceu algum problema em Nova Redenção, entendeu? Aí acaba prejudicando Ibiquera e o Biraitá. Uma intercorrência, por exemplo, uma bomba quebrou, falta de energia, qualquer coisa desse tipo acaba dando uma intermitência, mas não é uma intermitência grande, né? Mas a recorrência nesse tipo de manutenção, existe uma Não, frequência não. na falta de água ou não? Não, normalmente não. Agora, assim, como é um sistema frágil, e já trabalha no limite, né? Quando tem qualquer problema, acaba impactando. então, se a gente for pensar nesse horizonte de planejamento aí maior, ele teria que ter ampliação, né? Sim. Isso, teria que ter um melhoramento, né? Na ampliação e o sistema ao todo, né? Então, é melhor Então, deixar a gente como deficiente, né? Isso. Seria uma ampliação, né? Para melhorar a situação. O penúltimo princípio, ele fala sobre seleção competitiva do prestador de serviços para abastecimento de água, esgotamento, manejo de águas pluviais e manejo de resíduos sólidos. Existe a abertura de processos para contratar empresas para prestar o serviço de abastecimento de água, esgotamento inexistente. Como é que vocês classificam esse princípio dentro do Acho que município? inexistente para todos. Inexistente para todos, é.
Pessoal, e aí o último princípio ele fala prestação concomitante do abastecimento de água e esgotamento sanitário. Ou seja, o mesmo prestador de serviço de abastecimento de água é o responsável por fazer o esgotamento sanitário ou seria em partes? É o mesmo. O mesmo. Porém, Mesmo, né? o sistema de tratamento de efluentes e coleta de esgoto é inexistente. Mas Justamente. avaliar esse ponto de prestação seria satisfatório, porque é o mesmo que presta, Tá. certo? Boa tarde. Boa tarde. É Flávia aqui da Embasa que está falando, tudo bem? Tudo bem, Flávia? Prazer, Luiz. Oi, Luiz. É só para esclarecer em relação à prestação de esgotamento sanitário, que no contrato firmado entre a Embasa e o município, no nosso caso, seria apenas na zona urbana. É isso mesmo que está previsto aí? Então vai ser deficiente, não é isso? A gente não tem ainda, porque estamos em fase de projeto, mas quando esse sistema estiver operando, ele vai estar operando apenas na zona urbana. Aí, a zona rural é uma demanda que o município vai tratar. Ô, Flávia, mas isso tem especificado no contrato de programa que se restringe apenas à sede municipal? Isso. Está com essas palavras de que ela é específica para a zona urbana? Para a Embasa, sim. Não estou dizendo em nível de atuação, eu estou em nível de... Porque tem aquelas metas de universalização que está dentro do contrato de programa, ele só abrange a área urbana? Isso, área urbana. Tá. Teria como também depois você disponibilizar esse contrato de programa para a gente, encaminhar para a prefeitura? A prefeitura já tem, mas eu posso encaminhar. Ok, obrigado. Pronto, perfeito. Então, pessoal, a gente finalizou o preenchimento dos quadros 14 e 15. E aí eu deixo aqui um espaço livre para vocês, né? Se vocês quiserem fazer mais alguma contribuição, fiquem à vontade, tá? Há outra forma de disponibilização da lista de presença, porque eu estou assistindo pelo celular e eu não consigo escanear o QR Code. Certo, é isso que eu estava vendo aqui com o pessoal da mobilização. A gente vai terminar enviando no grupo que vocês fazem parte com o pessoal da mobilização, tá? Tá. Já já a gente envia. E aí também a gente vai enviar um link também para a pesquisa de satisfação, que vocês vão avaliar a nossa apresentação, a questão da apresentação da oficina, e é bem rápido também. É feito algumas perguntas e lá tem um grau de satisfação, que vai de 1 a 5. Aí vocês podem estar respondendo também, certo? Perfeito. No mais, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo empenho. Acredito que tenha sido uma das oficinas que mais teve participação, né, dos comitês até agora, das que a gente fez. E se mostraram bem atuantes mesmo, quanto à questão do saneamento. Da minha parte é isso. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu gostaria só de agradecer a presença, né, dos membros do comitê. Realmente uma participação bastante expressiva e que nas próximas oficinas e audiências e eventos propostos pelo Plano CNA, a gente tenha a casa cheia também. Muito obrigada. É isso, pessoal. Tchau, tchau e bom dia para todos vocês, tá? Valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Pessoal, Boa tarde a todos. Rapidinho, eu esqueci. Pessoal. Sim. Quem puder abrir a câmera só para a gente fazer um print rapidinho, eu esqueci desse detalhe, que é para comprovar ao Ministério que a gente fez essa reunião. Ficaria muito agradecido. Paula poderia se posicionar melhor, por gentileza?
Isso. Só um instante, peraí. Pronto, pessoal. Obrigadão, viu? Obrigada. Valeu, obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Valeu, gente. Até mais.